Eu tenho a honra aqui de convidar um colega que veio diretamente de Ribeirão Preto para São Mateus, está fazendo mestrado lá atualmente. Então, eu chamo o doutor Breno Rossoni para nos dar uma aula sobre marcadores inflamatórios em safenectomia e radiofrequência. Um assunto extremamente interessante, acho que novidade para muitos, mas tenho certeza que será uma brilhante aula. Bom, boa tarde a todos. Agradecer ao Dr. Elias, Dr. Liliud, pelo convite. Então, hoje eu vou abordar um pouco sobre a avaliação de marcadores de inflamação, e de trombose no tratamento da insuficiência venosa. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E, bom, como o Dr. Túlio acabou de apresentar, né, a recomendação mais recente que nós temos é que a ablação térmica da veia safena magnus é o padrão ouro, né, o nível de evidência 1A para o tratamento da insuficiência safênica. Mas nós temos uma série de possibilidades para o tratamento do paciente. A gente tem que levar em conta várias possibilidades para escolher esse tratamento, para que se adequar de melhor forma à realidade de cada serviço, de cada pessoa, desde a aplicação de espuma, a safenectomia convencional, a ablação com radiofrequência, a ablação com laser. Agora temos as técnicas de ablação mecânico-químicas. Então, a gente tenta, com esse conjunto de informações, procurar um tratamento que traga controle da doença, né? Ou seja, tempo livre de sintomas, sabendo que a doença, a insuficiência venosa, não tem cura, novas varizes vão surgir, então a gente quer tempo livre de sintomas. Com melhor recuperação pós-operatória, que seja mais viável para aquele paciente. Às vezes é um paciente que não tem condição de se ausentar do serviço, ou é um paciente que pode fazer uma cirurgia que tenha um resultado de mais longo prazo e conseguir fazer uma recuperação em casa com um pouco mais de cuidado, avaliando sempre o risco de complicações, e aí com as novas técnicas surgem novas complicações. A gente tem estudos dos ERITs que vão aparecendo, como que nós vamos tratar essas complicações, como que agora tem novos guidelines para a condução, e levando sempre em conta fatores econômicos do paciente. Às vezes o paciente não consegue optar por um tratamento 1A, mas ele tem uma úlcera na perna que precisa ser tratada. Então, tudo que a gente faz é buscar a individualização desse tratamento. Então, para auxiliar nessa individualização, a gente sempre busca marcadores que identificam a predisposição a complicações, que identificam precocemente essas complicações e que deem uma ideia de prognóstico dessas complicações e do controle dos sintomas. E isso ajuda, inclusive, na profilaxia, que, como foi apresentado, deve ser individualizado. A gente ainda busca quais são os fatores mais importantes. Muito se fala da avaliação do score de Caprini no pré-operatório, como nós fazemos com a boa parte dos doentes em cirurgia. Mas o próprio guideline de 2022 deixa bem claro que essa decisão tem que ser individualizada para cada paciente, levando em conta a experiência de cada cirurgião. Então, a gente precisa aprofundar nesses marcadores para possibilitar tratamentos cada vez mais precisos. Então, nessa busca de marcadores, a gente encontra tanto situações morfológicas da doença, né, como a gente identifica que o tamanho, o diâmetro da veia é associado a um risco maior de ERIT, ou a concomitância de múltiplas flebectomias. Da mesma forma, a gente observa que a distância da veia epigástrica, isso foi comentado hoje pela manhã, também se associa a uma possibilidade de desenvolvimento de complicações ou não. E, seguindo esse caminho, o grupo de estudos de pós-graduação lá de Ribeirão Preto, da Faculdade Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, propõe um grande estudo que se divide em 3 braços, que avaliam a ablação com radiofrequência, a ablação com laser e a ablação com espuma, comparando com a safenectomia convencional, dosando alguns marcadores selecionados de inflamação e de trombose. Esse é o primeiro resultado, foi apresentado recentemente, a defesa de mestrado de um grande amigo, Carlos Augusto, e os outros braços ainda estão em andamento. Então, o estudo ele sequenciou 35 pacientes, tratou 39 safenas. Na data zero,
foi aplicado um questionário de qualidade de vida, o questionário padrão, né, e uma dosagem sérica dos marcadores selecionados. Depois foi feita uma randomização em 11 safenectomias e 24 ablações por radiofrequência. Os critérios de exclusão estão listados aqui. Basicamente, são infecções ativas, outras doenças concomitantes, tromboembolismo venoso prévio, uso de anticoagulantes ou antiplaquetários, gestação, obviamente, né, e os pacientes com risco cardiovascular mais elevados foram excluídos do estudo. Depois das cirurgias, 7 dias depois, esses pacientes voltavam no ambulatório, era feito um novo ultrassom com Doppler para pesquisa de complicações nos 2 grupos, tanto o grupo safenectomia quanto o grupo de radiofrequência, e aplicado novamente o questionário de avaliação de qualidade de vida. 30 dias depois, esse processo era repetido com uma nova coleta e um novo questionário. Dos pacientes que foram submetidos à ablação por radiofrequência, nós encontramos 3 ERITs do tipo 2. Esses 3 ERITs foram conduzidos com anticoagulação com rivaroxabana por 30 dias, e no controle de 30 dias houve regressão completa da imagem ecográfica. E um desses pacientes apresentou sintoma de trombose venosa ou progressão para o sistema venoso profundo. Isso não aconteceu. Então, quais marcadores que foram escolhidos? Com o objetivo de avaliar a reação inflamatória do processo cirúrgico, e com base em outros estudos já documentados na literatura, foi feita a dosagem de leucograma e da contagem de plaquetas. Tendo em conta que as técnicas ablativas são fundamentadas na lesão endotelial e na disfunção que isso pode gerar, foi feito para análise a dosagem do antígeno do fator de von Willebrand. Da mesma forma, essa lesão endotelial pode gerar um processo protrombótico. Então, foi feita a avaliação da ativação do complexo trombina-antitrombina. A avaliação da reação inflamatória foi feita com base na expressão de proteínas de membrana, que é ICAM e VCAM, são proteínas de membrana endoteliais, que são expressas em situações inflamatórias do organismo e servem de ancoragem para a migração de leucócitos. E a ativação plaquetária foi analisada por meio da dosagem da P-selectina solúvel. Então, os grupos eram iguais, não houve diferença estatística quanto à distribuição dos grupos, quanto à idade, sexo, índice de massa corpórea, comorbidades, tabagismos, eles eram grupos semelhantes. Mesmo no grupo que teve as complicações do ERIT. A redução, quanto ao questionário de qualidade de vida pré-operatório, também não houve diferença entre os grupos. E quanto à distribuição clínica dos pacientes conforme o CEAP, não houve diferença também, não havia nenhum paciente com CEAP 6. Então, na primeira análise da resposta inflamatória ao processo cirúrgico, a gente observou que houve um aumento do leucograma nos primeiros 7 dias. Esse aumento, entre as datas, teve relevância significativa, embora não houve diferença entre os grupos. A gente observa uma tendência, né, que no grupo safenectomia, o leucograma ele se elevou mais, mas isso não aconteceu no grupo da radiofrequência. Não chegou a ser um leucograma considerado anormal. A mesma coisa se observou na contagem de plaquetas. O grupo da safenectomia apresentou uma elevação maior da contagem de plaquetas no controle de 7 dias. Isso tudo nos leva a crer que a cirurgia convencional ela gera uma resposta inflamatória maior do que a ablação com radiofrequência, a despeito da lesão endotelial gerada pela ablação. Já no complexo trombina-antitrombina, que aí a gente avalia os processos protrombóticos, a gente observou uma redução desse complexo em 30 dias. E essa redução estatisticamente significante. A expressão de proteínas de membrana ela não se alterou em nenhum dos 2 grupos. Da mesma forma, não houve alteração da dosagem do fator de von Willebrand. Então, o que é lógico, é um estudo com 35 pacientes, né? Mas sugere para nós que a ablação da veia safena magra por radiofrequência apresenta uma menor resposta inflamatória
e com efeito de ativação molecular trombótica similar à safenectomia convencional. Isso é interessante, mesmo no grupo dos pacientes que tiveram a complicação com ERIT. E a grande importância é a gente tentar individualizar, mais uma vez, né, na nossa escolha. Conseguir identificar marcadores de trombose venosa, isso pode eventualmente auxiliar na escolha da profilaxia e na individualização do tratamento dos nossos pacientes. Muito obrigado. Doutor Breno, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação. Vou contar rapidamente, antes de chamar o próximo palestrante. Você está sentado ao lado do cientista vascular que mais publica trabalhos vasculares no Brasil, no exterior. E o seu nome não foi escolhido à toa para representar o Espírito Santo nessa mesa. A sua indicação veio nada mais, nada menos do que o professor Edivaldo Joviliano, que foi quem teve foi a iniciativa nossa, mas quem teve realmente o poder de fazer a escolha, e ele realmente indicou o seu nome exatamente pelos trabalhos apresentados. Então, representou muito dignamente a nossa sociedade. Muito obrigado.